Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, forças econômicas e políticas podem ser formas muito poderosas de se pressionar governos em virtude de alguma decisão. E a China e os Estados Unidos já entenderam isso faz muito tempo. É incrível como uma reviravolta repentina pode trazer grandes repercussões. Uma manobra inusitada do governo chinês gerou grandes impactos para os Estados Unidos. E isso pode ter implicações profundas na economia global de ambos os países. E estamos falando de um colossal cancelamento de um pedido de veículos que viria dos Estados Unidos para a China. Fala galera, meu nome é Jandir Andrade, autor do canal Papo de Energia e sócio proprietário da integradora de energia solar no Rio Grande do Sul, Solville Solar. Me siga para orçamentos e mais informações. E nesse vídeo nós vamos falar sobre um cancelamento de um pedido de 250 bilhões de dólares que viria dos Estados Unidos para abastecimento do mercado chinês. E quais as consequências que esse cancelamento pode fazer com que aconteça em várias áreas das economias dos países. Então, antes de mais nada, aqui no canal nós sempre temos uma troca. Você se inscreve no canal, dá o like no vídeo e eu te trago conteúdos incríveis toda semana sobre energias renováveis, tecnologias, ciências e empreendedorismo. Então já se inscreve aí e dá o like. Um cancelamento de uma encomenda pode trazer diversas consequências para uma empresa e dependendo do seu tamanho ou escala para um país. A indústria automobilística americana, apesar de muito robusta e consolidada, sofre um grande impacto com o cancelamento de um pedido de veículos de 250 bilhões de dólares que viria dos Estados Unidos para a China. Essa decisão chinesa surpreendeu a muitos, visto que isso representava um grande passo cooperativo entre duas grandes potências mundiais, os Estados Unidos e a China. Mas quais as razões disso ter acontecido? Várias questões foram sugeridas como motivos desse cancelamento, como tensões geopolíticas entre Estados Unidos e China sendo agravada por alegações de violações de propriedades intelectuais, e em outros conflitos transformando isso em um relacionamento de certa forma tenso. Então nós vamos explorar as possíveis causas desse cancelamento. Mas antes de entrarmos a fundo nessas questões, eu venho te falar sobre a mais nova parceira do canal, a plataforma Sans Brasil. A plataforma Sans Brasil é uma plataforma completa para integradores de energia solar fotovoltaica, onde você consegue gerar lindas propostas e aumentar suas vendas mensalmente, fazer cotações com preços diferenciados no mercado, pois a plataforma da Sans é linkada com distribuidores em todo o Brasil, então você consegue aumentar os seus lucros por meio da plataforma pelos preços diferenciados que ela te fornece. Além disso, é possível fazer homologações, gestão de usinas de investimento, entre outras funções, tudo integrado na plataforma da Sans. Então eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, acessa lá e você vai ver que a Sans tem planos de preços muito baixos que sem dúvidas vão levar o seu negócio para o próximo nível. É possível que o governo chinês tenha realizado o cancelamento desse pedido bilionário como forma de pressionar o governo dos Estados Unidos economicamente. Além disso, a China vem investindo pesado em sua própria indústria automotiva de veículos elétricos, por exemplo. Como já vimos anteriormente, a China tem políticas internas para o crescimento da sua indústria automotiva interna. Parece que as autoridades chinesas de certa forma buscaram reduzir dependências de veículos estrangeiros e também como forma de fortalecer a sua indústria interna. E também pensando que essa compra de certa forma, além de não fortalecer a sua indústria interna, estaria fortalecendo ainda mais alguns de seus concorrentes dos Estados Unidos. E é claro, não desempenhariam funções econômicas que eles esperam ter e também se tratando de questões ambientais, o qual a China está muito focada em atender. Isso na verdade é muito natural de se pensar, visto que a China tem seus próprios interesses. Então, tanto no ponto de vista econômico quanto no ponto de vista ambiental, isso seria de certa forma contraproducente para eles. Realizar uma compra de veículos tão grande, sendo que o seu mercado interno, de certa forma, é capaz de suprir a demanda de veículos necessária. É claro que se eles têm uma demanda reprimida de compra e não conseguem produzir suficientemente para atender os seus clientes, uma compra externa, uma compra de outro país, seria algo muito interessante. Mas então, caso tenham condições de produzir esses veículos, o cenário é diferente. Uma venda de veículos desse porte seria algo substancial para o mercado automobilístico americano, por se tratar de uma compra com um valor muito
muito elevado. No período da pandemia, por exemplo, o mercado automobilístico americano sofreu muitas baixas, principalmente se tratando dos veículos elétricos. E se essa venda fosse concretizada, isso representaria uma ajuda muito grande para o setor de veículos elétricos dos Estados Unidos, principalmente. No período de janeiro a maio de 2021, juntando as vendas das companhias Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Subaru e Toyota, somando essas 6 companhias, elas tiveram uma venda total neste período de 431.092 carros. Comparado com esse mesmo período de 2021, no ano de 2022, as mesmas 6 montadoras tiveram uma venda de 691.774 veículos, o que configurou um aumento de 37,7% em sua indústria automobilística. E essas baixas, obviamente, afetam o mercado interno dos Estados Unidos como um efeito dominó, impactando toda a cadeia produtiva. Pois se o mercado espera uma demanda de vendas e essa demanda não se concretiza, muitas vezes investimentos que são feitos acabam não dando retorno, ou preços se modificam, acabam inflacionando ou até mesmo caindo, gerando diferenças e disparidades no preço, que pode gerar prejuízo para as empresas. Além disso, em virtude do cancelamento desse pedido, o mercado de ações dos Estados Unidos também sofreu impacto entre as principais montadoras envolvidas nesse acordo. E isso, sem sombra de dúvidas, impactam as duas nações, os Estados Unidos e a China, e a forma como eles se relacionam comercialmente. O cancelamento desse pedido foi uma perda muito grande para os Estados Unidos, pois além da questão da venda não se concretizar, não conseguir realizar os lucros dessa venda, eles perderam a oportunidade de se inserir num mercado de tão difícil acesso para os americanos. Os Estados Unidos poderiam estar presentes no mercado chinês e escalar de forma muito rápida seus veículos no mercado nacional chinês. Com todas essas dúvidas, parece que esse cancelamento foi motivado muito mais por uma questão do fortalecimento do mercado interno chinês do que por uma real falta de demanda. E isso, de certa forma, afeta relações comerciais entre Estados Unidos e China, pois os mesmos vão pensar muitas vezes 2 vezes entre realizar novos negócios. Obviamente que os dois países continuam sendo grandes potências mundiais, mas uma parceria desse porte poderia representar um avanço de forma geral, não só economicamente como ambientalmente entre esses dois países. Após o acontecimento desse cancelamento, tanto os Estados Unidos quanto a China passaram a considerar parceiros regionais para a realização de novos negócios. A China podendo aprofundar suas relações com outros países da região da Ásia e Pacífico, ou também expandir o seu desenvolvimento em mercados europeus. Os Estados Unidos, por outro lado, pode intensificar suas parcerias com países vizinhos como Canadá e México, ou estender sua influência através do Atlântico para estabelecer também relações mais estreitas com a União Europeia. Mas, considerando o tamanho dessas duas grandes potências, será que essas parcerias regionais seriam suficientes para suprir a falta que uma faria para a outra? Falando do ponto de vista comercial, estima-se que se esse pedido fosse concretizado, os Estados Unidos teriam grandes recursos para pesquisa e desenvolvimento, principalmente dos seus veículos elétricos. Falando do ponto de vista político, esse cancelamento pode fortalecer argumentos de políticos americanos que defendem políticas econômicas mais protecionistas. E nesse caso, o foco narrativo seria na criação de novos empregos para os Estados Unidos e os principais riscos e incertezas das negociações envolvendo comércios internacionais com a China. E isso pode reforçar o sentimento de nacionalismo e de ser autossuficiente, falando da questão econômica. Por um outro lado, falando dos impactos que isso pode gerar na China, os chineses, por exemplo, perdem uma variedade de tecnologias e marcas que poderiam aumentar o mix de produto no mercado chinês, fazendo com que, de certa forma, sejam obrigados a consumir apenas as marcas nacionais ou as marcas nacionais com maior prioridade. Esse tipo de redução na concorrência frequentemente se traduz em inovação mais lenta e principalmente preços mais altos para os consumidores. Uma das consequências imediatas sobre esse colossal cancelamento de 250 bilhões de dólares provavelmente se manifestará futuros esforços de negociações comerciais e diplomacia entre os Estados Unidos e a China, e que a concretização desse negócio poderia estimular novos diálogos e também o incentivo à resolução de conflitos que poderiam vir, ou também poderiam aprofundar disparidades e diferenças e tornando acordos futuros ainda mais difíceis de serem concretizados. São questões político-econômicas muito complexas que envolvem diversos fatores, e qualquer mudança
pode fazer com que o rumo das coisas mude completamente. Então comenta aqui embaixo se você já sabia sobre essas informações, o que você acha desse cancelamento. Será que isso vai trazer mais impactos para os Estados Unidos ou para a China? Não deixe de se inscrever no canal e te vejo no próximo vídeo.